Porto Alegre, 19 de abril de 2024. Aqui lendo Educação e Mudança, Paulo Freire. Dizia Paulo Freire que o Brasil vivia exatamente a passagem de uma outra época, de uma sociedade fechada a uma sociedade aberta. A passagem era precisamente o elo entre um período que se extinguia e o outro que ia tomando forma. A sociedade brasileira estava, por isso mesmo, sujeita a retrocessos em sua passagem, na medida em que as forças se encarnam àquela sociedade, na vigência de seus poderes, conseguisse sobrepor-se de um modo ou de outro à substanciação de um novo tipo de sociedade. Sociedade que se oporia necessariamente à dominação de privilégios, quaisquer que fossem suas origens, contrário aos interesses do homem brasileiro. Essas afirmativas de Paulo Freire continuam válidas para o nosso processo que está vivendo o povo desse país. Hoje, como ontem, ganham forças as posições de Freire com respeito à utilização da educação como dinamizadora de um processo de mudança por meio de um método ativo, dialogal e participativo. Educação e Mudança, essa edição que eu tenho aqui em minhas mãos, ela foi publicada há muitos anos atrás. Nossa! Parece tão agora, essa aqui é de 1979, e parece tão agora, parece tão atual. E daí quando a gente começa a ler e ver o que o Paulo Freire quis tratar neste livro, quando ele está voltando, e que uma coisa que eu quero destacar é que Freire começa seu trabalho referindo-se à responsabilidade do profissional da educação perante a sociedade em cujo contexto desenvolve suas atividades, do seu compromisso de colaborar com um processo de transformação. Ele ressacha a possibilidade de conceber uma posição neutra deste profissional. Ele traz que a educação é como um processo permanente no qual estamos nos educando continuamente. Não é válido para Freire falar de educados e não educados, mas de graus de educação que são relativos e não absolutos. Então, pegar o livro e começar a ler a capa, a contracapa, a introdução, o prefácio, é já ter a certeza ou constatar que novamente nós estamos retomando, né, esse processo, essa democratização, pautando sempre que queremos com e na educação popular. Quando tu lê parte desse livro que eu já li outra vez e tu vem reler e parece que é tão atual, e eu tenho uma parte do anunciado que Carlos Brandão traz que diz assim, ó: a tradição pedagógica insiste ainda hoje em limitar o pedagógico à sala de aula, a relação professor-aluno, educador-educando, ao diálogo singular ou plural entre duas ou várias pessoas. Não seria esta forma uma forma de cercear, de limitar a ação pedagógica? Não estaria a burguesia tentando reduzir certas manifestações do pensamento de classes emergentes e oprimidas da sociedade a certos momentos, exercendo sobre a escola um controle não apenas ideológico, hoje menos ostensivo do que ontem, mas até espacial? Abrir os muros da escola para que ela possa ter acesso à rua, invadir a cidade, a vida, parece ser ação classificada de não pedagógica pela pedagogia tradicional. Quando eu leio, estou relendo agora, eu penso em vários momentos
em que eu, coordenadora de uma instituição de educação infantil, fui dita para mim, olha, o teu PPP da escola, ele tem muito Paulo Freire, ele tem muito Carlos Brandão, ele tem muito Moacir Gadotti, ele tem educação popular. E se ele está referenciado nesses autores que nos deixaram, que escreveram coisas que são importantes na nossa prática de educação popular dentro de uma instituição de educação infantil, eles vão ser a referência desse PPP. Não tem como não ser esse. Eu podia ter escolhido outros pensadores que também trazem a questão da educação popular. Mas esses 3 foram os primeiros 3 que foram me apresentados. Então, quando a gente pensa que educação e mudança está longe, nós educadores, nós profissionais da educação temos que começar a pensar que esse papel está na nossa mão. E se aceitamos estar nos espaços onde estamos, não vamos ficar ali feito, como disse esse dia um dos meus amigos, múmias. Temos que fazer a diferença com as crianças que estão nos olhando e esperando algo novo da gente. Essa é a posição de nós profissionais da educação que queremos fazer a mudança, que queremos fazer a transformação. Participar do processo, fazer o processo, estar no processo de ensinar e aprender, com alegria e esperança.